Eu dizia, nas últimas 2 horas e 4 minutos, o TSE já começou a totalizar os dados relativos à apuração de votos para a presidência da República. Isso que nós vimos agora foi a pesquisa de boca de urna do Ibope. Nós vamos agora sim ver os números oficiais da totalização do TSE com a Renata Lopretti. Vamos lá, Renata. E a gente vai ver o quão avançado está. Dá uma olhada Muito só. avançado. 88,44% das urnas apuradas. Mesmo quem tem a memória de como foi a eleição do primeiro turno está impressionado agora com a rapidez. São menos cargos. Em muitos estados só existe a eleição para presidente porque a de governador já foi encerrada. Com quase 89% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece com 55,70% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, aparece com 44,30% dos votos válidos. Isso aí combina muito com os números que acabamos de dar do boca de urna do Ibope, como você testemunha aí em casa. E eu devo lembrar também os números que ontem foram apresentados pelo Jornal Nacional, dos 2 principais institutos de pesquisa, tanto o Ibope quanto o Datafolha. Eu tenho aqui na minha mão. O Ibope tinha apontado na pesquisa de ontem, que nós mostramos no Jornal Nacional, Bolsonaro com 54% e Haddad com 46%. E o Datafolha tinha mostrado Bolsonaro com 55% e Haddad com 45%. Essa situação coloca os 2 institutos de pesquisa a se confirmar o ritmo da apuração até agora, rigorosamente. O resultado que a gente está vendo? Exato, rigorosamente dentro da margem de erro, bem próximo do número efetivo. Né? Uma coisa que seria interessante, talvez, é a gente ver como é que anda a apuração por regiões. Vamos lá. Se os favoritismos vão se confirmando. Né? Primeira coisa que a gente repara é que a marcha da apuração não é igual em todas as regiões. No momento, a gente tem aqui muito menos dados da região sul e já muito mais avançada no Nordeste, por exemplo. E no Sudeste, e no Sudeste mais ainda. Exato. Com os dados que a gente tem até aqui, vai se confirmando o que foi essa eleição desde o início. Jair Bolsonaro vencendo em todas as regiões do país, com exceção da região Nordeste, onde, com quase 90% das urnas apuradas, Fernando Haddad está à frente. Bolsonaro vencendo em todas as outras regiões e eu estou curiosa para ver a apuração avançar no Sul, Bonner, porque no primeiro turno a região Sul foi a região mais expressiva de Bolsonaro, foi na região Sul, e com uma curiosidade, foi uma vitória tão expressiva que agora no segundo turno, 2 segundos turnos para governador no Rio Grande do Sul, na região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os 4 candidatos, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Santa Catarina, declarando apoio a Bolsonaro, dada a força dele na região. Então vamos ver, dentro da região sul, se a gente tem como vamos voltar. Fazer um mergulho estado por estado. Vamos voltar, vamos para a região sul. Vamos lá. Olha, dos 3 estados da região sul, a gente só não está vendo nada sobre o Paraná, porque o Paraná por algum motivo o TSE não totalizou ainda, não jogou no sistema o resultado para presidente. Curioso, porque o Paraná já elegeu o governador no primeiro turno, mas enfim, vamos. Exatamente. Aconteceu uma coisa semelhante com outros estados no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, muito avançada a apuração, 97,17% das urnas apuradas. Bolsonaro não foi declarado vencedor ainda, mas vai vencendo com 63,36% dos votos válidos. Fernando Haddad tem, no Rio Grande do Sul, 36,64%. E em Santa Catarina, vai se repetindo, provavelmente o padrão que a gente viu no primeiro turno foi o estado que proporcionalmente mais votos deu a Bolsonaro. Nesse momento, com a apuração quase encerrada, ele aparece com 76,04% dos votos válidos e Haddad com 23,96%. De baixo para cima no mapa brasileiro, então a gente pode olhar agora a situação dos estados da região Sudeste. Vamos dar uma olhada na região antes de vê-los individualmente? Vamos lá. É você que manda, Renata. Olha, dos 4 estados da região Sudeste, 3 hoje estão votando não só para presidente, mas também para governador, que são os principais, os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um número nacional da apuração de votos para presidente da República, porque ela está muito avançada, 92,08% dos votos apurados. Jair Bolsonaro aparece com 55,63% dos votos válidos. E Fernando Haddad, do PT,
com 44,37%. Um dado aqui para as pessoas lembrarem: Jair Bolsonaro eleito o 38º presidente do Brasil, na 8ª eleição sucessiva desde a redemocratização. Jair Bolsonaro mora no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, para onde a gente vai agora ao vivo com o Pedro Bassan. Diga, Pedro. Bassan, nos ouve? Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e no momento, os fogos de artifício aqui ao redor, em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro, no momento da divulgação da boca de urna, dos primeiros resultados da apuração. Esse foi o quadro que começou, uma festa muito grande dos apoiadores que interditam as duas faixas aqui da Avenida Lúcio Costa, as duas pistas. Jair Bolsonaro está dentro de casa, dentro do condomínio, e acompanhado de principais figuras da campanha, acompanhado do presidente do PSL, Gustavo Bebiano, acompanhado de deputados do partido, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro, acompanhado também de nomes que já foram indicados a ministros, anunciados oficialmente como ministros do futuro governo, como Paulo Guedes da Fazenda, como general da Defesa e como o deputado Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Esse é o clima no momento, de muita festa. A multidão aqui vai aumentando. Desde as primeiras horas da tarde, essa multidão começou a chegar. Na verdade, ao longo de todo o mês de outubro, muitos apoiadores se concentraram aqui, em frente ao condomínio do candidato Jair Bolsonaro, para manifestações de apoio. Muitos vendedores ambulantes, com camisetas, com bandeiras, cores, o verde e amarelo preponderante aqui, e os fogos de artifício também, que não pararam nem um minuto desde o anúncio dos primeiros resultados da apuração. Um trio elétrico também chegou, o som ligou, depois desligou, embalando a festa dos eleitores aqui em frente à casa de Jair Bolsonaro. Esse é o clima aqui no momento, tranquilidade, paz. A Polícia Militar esteve aqui reforçando a segurança dos dois lados em vários momentos, mas até agora nada de mais relevante aconteceu, ninguém precisou agir, o público festejando pacificamente os números da apuração até agora. Voltamos com vocês, Bonner e Renata. Lembrando que desde as primeiras pesquisas eleitorais nessa campanha, o candidato Bolsonaro sempre apareceu na liderança no topo das pesquisas, e sempre, como você disse ainda há pouco, né, Renata, com um discurso que privilegiava duas questões muito caras à população nesse momento histórico do Brasil. Uma delas é a questão da corrupção, como você vinha dizendo, e a outra delas é a questão da segurança pública. Oi, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nós estamos falando ao vivo do centro da cidade de Eldorado, que fica no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. E nesse momento, o trio elétrico toca o hino nacional. São cerca de 2.000 pessoas concentradas no centro da cidade, e elas apenas confirmam todo o clima de expectativa que havia aqui na cidade durante todo o dia. Muitos fogos de artifício, muita expectativa pelo resultado desta eleição. A cidade de Eldorado tem cerca de 15.000 moradores e cerca de 12.000 eleitores. No primeiro turno, Jair Bolsonaro venceu com 41% dos votos válidos. Nós ainda não temos a confirmação de como foi a eleição, como foi o resultado da eleição neste segundo turno. A família Bolsonaro chegou aqui em Eldorado em 1965. Jair Bolsonaro tinha 10 anos de idade e ele ficou aqui até os 17 anos, quando depois saiu da cidade para começar a sua carreira militar na Academia Militar das Agulhas Negras. O clima é de festa. Nós conversamos com vários moradores aqui da cidade de Eldorado e todos falavam a mesma coisa: muita esperança, uma esperança na mudança do Brasil. Nem todo mundo concorda com as posições, com as atitudes, com as falas de Jair Bolsonaro, mas todos acreditam que a vitória de Jair Bolsonaro será o melhor para o Brasil e também para essa cidade, que fica numa região muito pobre do estado de São Paulo, que ainda tem a banana, a cultura da banana, como a maior força econômica daqui. Portanto, falando ao vivo da cidade de Eldorado, onde Jair Bolsonaro passou a infância e boa parte da juventude. Essa festa aqui está acontecendo no centro da cidade, mas eles dizem que daqui a pouco o trio elétrico, tocando o hino nacional e outras músicas da campanha de Jair Bolsonaro, vai sair em carreata por toda a cidade de Eldorado. Bonner e Renata.
O Márcio Gomes levanta uma questão aqui que deixa a gente curioso para saber qual teria sido a votação de Jair Bolsonaro em Eldorado, a cidade onde passou. A gente vai apurar isso. Certamente. Vamos voltar. Eu acho uma coisa importante de a gente colocar que a vitória de Jair Bolsonaro é uma vitória contra todos os protocolos da política tradicional. Bonner, ele venceu sem partido grande, sem alianças de monta, sem tempo de televisão, sem dinheiro de fundo partidário, praticamente. Então, fazendo promessas importantes de mudanças que dependem de muita negociação. Então, isso é uma questão a ser analisada, foge de todos os protocolos que vinham vigorando até aqui, e a gente notar que não só na presidencial, mas no geral, é uma eleição de renovação. Nós vamos ver aqui mais tarde, a taxa de reeleição de governadores foi a mais baixa. Um minuto só, Renata. A gente está recebendo a informação de que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer uma live agora. Já está. Vamos lá. Que é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil estava. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dado os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte, nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. Bom, nesse momento,
a imagem está travada, eu devo esclarecer o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro optou por fazer esse pronunciamento, já na condição de presidente eleito, na internet, numa rede social. Foi um recurso que ele utilizou várias vezes, mas voltamos, vamos lá. Com percalços. Estou muito feliz. E missão não se escolhe nem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Agora sim, o presidente eleito encerra a fala dele. Ela foi entrecortada porque, como eu dizia, ele fez uma opção de se manifestar não para câmeras de televisão, que estariam à disposição, obviamente, disso, mas na internet, como ele fez. Que foi a maneira com que ele escolheu Marta, fazer boa parte da campanha. É uma campanha muito ativa em redes sociais. Exato. Havia uma grande expectativa. A gente tem imagens de Curitiba, enquanto a gente pode olhar para a festa na cidade de Curitiba, uma cidade que se tornou símbolo no Brasil da luta contra a corrupção, porque tornou-se a capital da Lava Jato. Operação Lava Jato. Local, inclusive, em que está preso o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por corrupção passiva. Curitiba tem uma importância simbólica muito grande, obviamente, na campanha de um candidato que se apresentou desde o primeiro momento como candidato que acabaria com a corrupção, que combateria a corrupção, ou, para usar uma expressão dele, que ia acabar com tudo isso daí. E ele repetiu isso ao longo de toda a campanha. Eu recebo a informação de que o presidente eleito pode voltar a falar a qualquer momento. Obviamente, se isso acontecer, a gente vai abrir espaço para ele. Mas... No segundo turno, que mais adiante a gente pode, por exemplo, vamos rapidamente, só para fazer uma comparação, vamos pegar a abstenção aqui, 21,2? Você tá muito craque nessa tela. Eu adoro esse telão. Você sabe que até ele é um grande amigo. Até outro dia era o Márcio Gomes que fazia isso comigo e eu ficava olhando, falei, como é que ele faz isso? Eu tive uma aula dessa tela, quando eu achei que eu estava bom, aí chega a Renata e destrói as minhas ilusões. Olha só, nada disso, é muito simples, olha só, vamos voltar. E olha só o que está acontecendo. Depois voltamos para os números. Tá aí, imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro, já são imagens de câmeras de TV. Temos um pool de emissoras de televisão ali, ao lado do Paulo Renato Soares, o repórter da Globo, cumprimentando ali a primeira-dama, a futura primeira-dama, Michele. E quem fala pelo pool, pelo conjunto de emissoras de TV do Brasil, quem as representa neste momento é o repórter Paulo Renato Soares. Eu não sei se já temos áudio da área ali. Já temos áudio, técnico? Esteve conosco durante a campanha toda. O evangélico nos ajudou muito na aproximação com o evangélico, com católicos, demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo. Vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro 2 vezes, porque o Senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes, de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de esperança.
Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos, companheiros, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa Juiz de Fora, bem como do Alberto Einstein em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro.
vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar: o governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios, portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos são para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do Sul ou do Norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração: vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica do Juiz de Fora e do Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo: ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação.
senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós com muita cautela passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado. Aí está, então, a gente teve o primeiro discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele ainda continua falando ali ao lado. Sofreu comigo o afastamento do lar. Tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis. Realmente, o convívio do lar não tem preço. Por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, com a meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, esposa. Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$60 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.